Hoje vou apresentar o vídeo falando de senso comum e senso crítico. As pessoas não sabem e às vezes não ou confundem ou não entendem a diferença entre senso comum e senso crítico. Para começar a debater, primeiro, antes de tudo, o que são essas coisas, né? Qual a diferença de um e do outro, eu vou apresentar o que cada uma dessas palavras significa. Aí a gente vai poder debater melhor o que elas são. Vamos lá. Senso, né? Quando está escrito lá prudência, julgar, entender, sentido. O senso, ele é a forma como a gente determina, como a gente avalia as coisas. Você tem senso ou não ter senso. É igual o senso social, né? Quando falo senso social, que é aquele senso que vai ver quantas pessoas existem, quantas geladeiras tem numa casa, quer dizer, as pessoas estão comprando ou não estão comprando televisão. Quer dizer, é o julgamento, o senso social, né? O julgamento da sociedade. Ele está avaliando, ele está questionando como a sociedade vive, o que a sociedade tem. O senso é onde ir, é o caminho, né? É o possuir senso. Quando fala, você não tem senso sobre as coisas, quer dizer, você não consegue avaliar o que é uma coisa ou outra. A palavra comum. Comum, então, é aquilo que duas ou mais pessoas pensam, né? O que duas ou mais pessoas acreditam. Ou o que várias pessoas têm, né? Quando você fala assim, é comum as pessoas usarem boné. Por quê? Porque existem várias pessoas que usam boné. É comum a maquiagem, porque existem várias mulheres que usam maquiagem. Então, quando você fala em senso comum, do que você está falando, né? Você está falando que é aquele caminho que todas as pessoas fazem, ou que é aquele pensamento que todas as pessoas seguem, ou aquela ideologia política, ou aquela religião, né? Por quê? Porque é uma teoria, ou uma ideia, um pensamento, ou uma estrutura social que todo mundo faz. Então é aquela coisa que todos representam e seguem. Aí entra o crítico. O que a palavra crítico significa, né, que eu apresentei? É a questão da análise, é aquele que analisa, aquele que questiona, aquele que pensa. Então, quando você junta o senso com a palavra crítico, né, que é o senso crítico, você entra exatamente nessa ideia do julgamento analítico, aonde a pessoa, ao questionar, a ter uma prudência, ao pensar, ao entender, ela está primeiro, antes de tudo, avaliando o que está sendo feito. Então, o senso crítico, ele é muito relacionado à filosofia nesse sentido. Por quê? Porque é como o indivíduo filósofo questiona os padrões, questiona o senso comum para construir a própria ideia. Porque, normalmente, o senso comum ele é ligado até à ausência de questionamento, porque é uma ideia que você adquire por hábito, por aprender na sociedade, por estar ligado à mesma coisa, então você se adapta a ela, aqueles padrões sociais que você aprende desde criança. Então, tudo isso faz parte do senso comum. Do senso crítico, não. Por quê? Porque você não vai adquirir uma ideia por simplesmente estar adaptado a ela, estar acostumado a ela ou ter sido apresentado desde criança. O senso crítico vai fazer você questionar todos esses padrões e construir a própria ideia. Essa é a grande diferença entre senso comum e senso crítico. Isso é o que é senso comum e senso crítico. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, um abraço, até o próximo.